Bem-vindos ao Euronews Noite. O jornalista russo Ivan Golunov já se encontra em liberdade, mas isso não significa que os protestos ficam por aqui. Centenas de pessoas foram detidas em Moscovo numa manifestação contra a polícia e a forma como foi tratado o jornalista que denuncia casos de corrupção. Providencial ou não, o controverso Boris Johnson lançou oficialmente a campanha para liderar o governo britânico durante o Brexit. Uma fratura exposta após uma queda aparatosa em França afastou o britânico Chris Froome do Tour. E terminamos em Setúbal, que daqui até sábado vai acolher uma multitude de espetáculos em torno da música ibero-americana. A libertação do jornalista Ivan Golunov não pôs fim a uma mobilização quase sem precedentes da sociedade civil russa. Esta quarta-feira realizou-se uma marcha de protesto na capital contra a atuação da polícia neste caso. Foram detidas centenas de manifestantes. Pelo menos 400 pessoas foram detidas em Moscovo no protesto contra a atuação policial no caso do jornalista Ivan Golunov. Ele que foi acusado de tráfico de droga, mas acabou por ser libertado na terça-feira. O número de detenções está a ser avançado pela ONG OVD Info. Entre os detidos está o principal opositor político do presidente Vladimir Putin, Alexei Navalny. Figuras pró-Kremlin questionaram a versão da polícia sobre Golunov e o tabloide KP levantou a possibilidade de a polícia pôr drogas em casa de pessoas para as incriminar. 3 jornais russos fizeram a primeira página com a frase "Somos Ivan Golunov". O jornalista foi interpelado na quinta-feira depois de entregar uma reportagem sobre uma máfia de funerais. A polícia disse ter encontrado cocaína na sua mochila e também na sua casa, onde fez buscas sem mandado. A violência subiu de tom em Hong Kong, apesar de o governo já ter adiado o debate sobre a polémica lei da extradição. O facto é que isso não acalmou os ânimos de dezenas de milhares de manifestantes. Os confrontos com a polícia multiplicaram-se. O debate parlamentar sobre a polémica lei da extradição foi adiado, mas nem por isso o ambiente acalmou nas ruas de Hong Kong. Os manifestantes garantem que irão continuar os protestos até o projeto de lei ser abandonado, o que levou as autoridades locais a usar gás-pimenta e balas de borracha na tentativa de dispersar a multidão. O governo de Hong Kong tentou colocar água na fervura e fez um apelo aos manifestantes para deixarem de bloquear as ruas para que a circulação volte ao normal o mais rapidamente possível, para manterem a calma e para não cometerem nenhum crime. A polémica lei passa a permitir a extradição quase automática de pessoas para a China continental, incluindo os dissidentes políticos que se encontram em Hong Kong. Para os manifestantes, a lei viola os termos do acordo entre o Reino Unido e a China, onde Pequim se comprometeu a manter o sistema judicial deixado pelos britânicos até 2047. Já é apontado como o futuro primeiro-ministro britânico, mesmo antes da saída de Theresa May. Boris Johnson abandonou o silêncio das últimas semanas para lançar a campanha para a liderança dos conservadores. Aguardado com muita expectativa, o antigo ministro britânico dos negócios estrangeiros Boris Johnson lançou esta quarta-feira a campanha com vista à liderança do Partido Conservador. Tal como outros candidatos, Johnson comprometeu-se a sair da União Europeia no dia 31 de outubro, mesmo se isso implicar ausência de acordo. Após 3 anos e 2 prazos falhados, temos que sair da União Europeia no dia 31 de outubro. E temos que ter algo melhor do que o acordo de saída atual, que por 3 vezes foi rejeitado no Parlamento. Deixem-me ser claro, não quero ausência de acordo, mas não penso que a situação acabe aí. No entanto, é apenas responsável prepararmos-nos para tal. O antigo chefe da diplomacia britânica acredita que pode forçar Bruxelas a renegociar. No entanto, Johnson deixou no ar um aviso.
O insucesso poderá abrir a porta a um governo trabalhista. É preciso estarmos preparados e mostrar coragem. Só assim é que Bruxelas acreditará que falamos a sério e nos dará o que queremos. Eles também não querem ausência de acordo e nós não obteremos resultados se dermos a impressão de que queremos continuar a adiar este processo. Adiamento significa derrota. Adiamento significa Corbyn. Adiar significa o fim dos conservadores. Interrogado pelos jornalistas, Johnson não respondeu se demitiria se em novembro o Reino Unido ainda fizesse parte da União Europeia. No total, perfilam-se 10 candidatos à sucessão de Theresa May. O resultado final só será conhecido no final de julho. Seja quem for, o próximo inquilino do número 10 de Downing Street terá pela frente o desafio de unir não apenas o Parlamento, mas também o país. E também no Reino Unido, o setor agrícola está a enfrentar falta de mão de obra. Os agricultores apontam o dedo ao Brexit, que já está a provocar uma queda acentuada na vinda de trabalhadores sazonais. No Reino Unido, tal como acontece todos os anos, a colheita de frutos silvestres está em curso. Mas este ano, os fruticultores enfrentam um desafio adicional. Este ano há muito menos trabalhadores sazonais provenientes do leste da Europa. Isto significa que parte da colheita poderá apodrecer. Os nossos salários aumentaram 19% em 2 anos, 9% no ano passado e 10% no ano anterior. Mas os números baixaram, 10% em comparação com o ano passado. Vai ser uma catástrofe para o setor agrícola e para a economia do Reino Unido. Disse-me que votou a favor do Brexit. Lamenta agora ter tomado essa decisão? Não, porque parece-me que é a decisão correta, mas não é o que está a acontecer. Devíamos ter liberdade de movimento de pessoas de forma a manter a nossa economia sustentável. Há 3 anos havia 4 trabalhadores para cada posto de trabalho, mas agora é o contrário. Segundo o maior fornecedor de mão de obra do Reino Unido, agora cada pessoa pode escolher entre 4 empregos. E isso deve-se, em grande parte, porque as condições melhoraram no continente. Os agricultores europeus estão a adotar um modelo de agricultura que é muito mais eficiente e muito mais fácil. Nesta quinta de morangos em Kent, uma região conhecida como o Jardim de Inglaterra, os trabalhadores ganham em média 19 euros por hora, mas com a concorrência de outros países europeus registrou-se uma queda de 20% de trabalhadores estrangeiros. A Alemanha e a Holanda são os principais concorrentes do Reino Unido em termos de mão de obra. Os governos estão a fazer um bom trabalho em termos de apoio aos trabalhadores, isenções fiscais, houve também grandes investimentos nas explorações agrícolas alemãs e holandesas e também se adaptaram depressa à mão de obra adicional. A atual situação significa que os fruticultores britânicos enfrentam desafios significativos. A melhoria das condições nos países da União Europeia significa que há menos mão de obra disponível e há mesmo quem tenta atrair trabalhadores de quintas vizinhas. A queda no valor da libra também significa que estes trabalhadores sazonais acabam por ganhar menos. Uma das razões é o valor da libra esterlina na Europa. Se compararmos com o que se passava há 2 anos, antes do referendo, a libra estava mais alta e agora perdeu imenso valor. Para os agricultores britânicos, incluindo aqueles que votaram e ainda apoiam o Brexit, tudo sugere que a colheita deste ano fica marcada por pressões adicionais. O futuro, contudo, permanece uma incógnita. Continuamos no Reino Unido para falar daquele que será um dos últimos delegados de Theresa May. A anunciada meta de 0 emissões de carbono até 2050. Theresa May está de saída, mas deixa o Reino Unido comprometido com o objetivo 0 emissões de carbono até 2050. O governo vai estabelecer esta quarta-feira um instrumento estatutário na Câmara dos Comuns, um procedimento que permite acelerar os processos de leitura e votação dos diplomas nas 2 câmaras. O Reino Unido torna-se no primeiro país do G7 a definir este objetivo. Os ambientalistas esperam que o exemplo seja seguido pelos outros. A decisão pode vir a ser revogada por futuros governos, mas é pouco provável. Os conservadores alinham pela opinião pública do país, que pede ações pelo clima.
A tarefa é gigantesca e ninguém sabe ainda como será paga a transformação energética, que já tem estimativas de custo de 1 trilhão de libras. Custo que custar, May diz que o Reino Unido liderou a adoção das energias fósseis com a Revolução Industrial e é justo que lidere no sentido contrário. E, deixando uma marca indelével na decisão, Theresa May fez algo de ainda mais inesperado. Nomeou um grupo de jovens como conselheiro do governo sobre as prioridades das políticas ambientais. Os trabalhos do grupo começam já em julho. Donald Trump diz que fez um acordo secreto com o México, no qual constam medidas severas para travar a vinda de migrantes da América Central para território norte-americano. Um acordo secreto, uma folha cujo conteúdo não foi revelado, foi exibida por Donald Trump. Segundo o presidente dos Estados Unidos, contém um acordo com o México para adotar medidas ainda mais agressivas para deter o fluxo de migrantes que procuram atravessar a fronteira e alcançar o sonho americano. Do lado do presidente dos Estados Unidos, há a ameaça de sanções atualmente suspensas contra o México. Do lado mexicano, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Marcelo Ebrard, reiterou a vontade de avançar com o plano de envio de 6.000 membros da recém-formada Guarda Nacional para áreas conhecidas com rotas de migrantes, num esforço para conter o fluxo de requerentes de asilo nos Estados Unidos da América. Contrariamente a uma ideia difundida por Washington, o México já deportou mais migrantes da América Central nos últimos 7 anos do que os Estados Unidos da América. Um acidente aparatoso durante o reconhecimento de uma etapa de contrarrelógio deixou o ciclista britânico Chris Froome de fora da Volta à França. Geraint Thomas, seu colega de equipa e vencedor da edição do ano passado, é agora ainda mais favorito. O britânico Chris Froome sofreu um acidente grave e vai falhar a Volta à França. O ciclista protagonizou uma queda aparatosa esta quarta-feira, durante o reconhecimento da quarta etapa do critério do Dauphiné, prova em que seguia no 8º lugar da classificação geral. Segundo o jornal francês L'Équipe, o britânico de 34 anos fraturou o fémur. Chris Froome já venceu o Tour 4 vezes desde 2013 e perseguia o recorde de 5 vitórias alcançado por outros ciclistas. No ano passado, o seu colega de equipa e compatriota Geraint Thomas venceu a Volta à França e é agora ainda mais favorito para a edição deste ano, depois do afastamento de Chris Froome na sequência do acidente desta quarta-feira. A cultura ibero-americana sobe ao palco em Portugal. A 5ª edição do Exibe Música abre portas esta noite. E até sábado há diversos espetáculos gratuitos e conferências para ver e ouvir em Setúbal. Abre portas esta quarta-feira em Portugal a 5ª edição do Exibe Música, uma mostra ibero-americana destinada à divulgação e circulação pela Europa da música da América Latina, de Espanha e de Portugal. O projeto nasceu há 10 anos em Bilbao, já passou por Évora e este ano mostra-se em Setúbal. A diretora executiva Adriana Pedret explica o critério de escolha dos mais de 20 espetáculos previstos. Organizamos quase toda a nossa programação em torno de 4 premissas que para nós são fundamentais: compromisso com os conteúdos, impulso aos talentos e à música independente ibero-americana, à diversidade e à identidade. Os projetos selecionados incluem cerca de uma centena de músicos oriundos de mais de 30 países. Estão ainda previstas diversas conferências. A partir das 7 da tarde e até à meia-noite, a cada hora mudamos de país e de concerto. É uma oportunidade para entrar em contacto com a diversidade e identidade musical desses países. Será muito importante para a internacionalização das músicas ibero-americanas no geral, mas da música portuguesa, porque a presença da música portuguesa é realmente importante nesta mostra.
já ninguém cala. Os Marafona são o primeiro dos vários projetos portugueses a subir este ano aos palcos do Exibe Música. Atuam esta quinta-feira, ao início da tarde. De mandar tudo aos arames, meter ferro nos infernos, ouvi-los ao tio. Para sábado, último dia do festival, está marcada a entrega pela primeira vez do Prémio da Música Ibero-Americana, numa cerimónia que vai incluir uma homenagem póstuma aos músicos Zeca Afonso, de Portugal, e Mercedes Sosa, da Argentina. O Euronews Noite fica por aqui. Acompanhe-nos também no nosso site e redes sociais. Até breve.